Olá, signo de Libra, tudo bem com vocês? Gente, essa semana, né, vai ser dia 12, né, de Dia dos Namorados, né? E aí a gente vai estar fazendo uma leitura no canal, só leitura de amor, tá? Essa semana. Eu vou começar com os arcanos maiores, tá? Com duas energias e depois a gente faz o resto da leitura com o baralho cigano, tá? A gente vai complementando com o baralho cigano. Gente, quem puder estar se inscrevendo no canal, quem puder estar compartilhando, quem puder estar dando like, botando alguma coisinha nos comentários, tá? Já vai me ajudar bastante, tá bom? Gente, se inscreve no canal. Toda semana eu vou colocar vídeos novos, tá? E o canal, assim, tá ficando um canal bem legal, sabe? Bem enxuto. A gente tá sempre colocando coisas novas no canal, tá? Pra outra semana eu tô preparando aí uma novidade aí pra vocês, tá bom? Então, quem puder estar se inscrevendo, tá? Vou agradecer bastante. Vamos lá, gente. Vamos começar pra não ficar um vídeo muito longo, tá? Amor para Libra. Quais as duas primeiras energias, espiritualidade? Quais as duas primeiras energias para o signo de Libra? Opa, peraí, já virou uma aqui. Vou pegar. A Lua. Mais uma energia, espiritualidade. Opa. O Papa. Deixa eu ver se dá pra você. Gente, esse aqui é bem pretinho aqui, então. É aquele tarô negro. Ó, a Lua, tá? E o Papa. Foram as duas primeiras energias que saíram. O que temos sobre... o que temos para falar aqui? Gente, a Lua e o Papa... Aqui fala, gente, sobre um certo medo, né? Porque a Lua, ela representa o obscuro da alma, né? As sombras, né? E aqui me fala o quê? Aqui me fala que vocês podem estar no momento aí de um certo medo, ou um medo de tá entrando num compromisso mais sério, né? Ou então vocês podem estar aí com medo de se relacionar outra vez, né? O medo de poder estar se relacionando com outras pessoas, né? O Papa, ele fala também sobre, não só como compromissos, né? Mas também ele fala sobre dogmas, ele fala sobre religião, né? Então aqui, gente, fala sobre um certo medo aí que vocês estão de agir esse mês, sobre algum tipo de relacionamento, algum tipo de medo sobre, pode ser também de repente uma pessoa, que eu vou dar um exemplo, tá? De repente se você é de uma religião, por exemplo, eu sou de uma religião da Umbanda. E aí eu encontrei uma pessoa que é da religião católica, por exemplo. Nossa, por exemplo é ótimo. Por exemplo. Por exemplo. Gente, não liga não que a minha língua, ó, é só por Deus. Tem um monte de... Depois eu vou mostrar um vídeo de vocês aqui como que é meu rosto. Gente, eu tenho 200 piercing, principalmente na boca. Então, tem hora que a minha língua dá uma enrolada, por causa do monte de piercing que eu tenho. Então, o que acontece? Então, eu tô dando um exemplo, né? De repente, vocês encontraram uma pessoa. Essa pessoa é de uma certa religião. Por exemplo, eu sou da religião católica e a pessoa é da Umbanda. Aí, o que acontece? Aí, eu fico com medo de me relacionar com essa pessoa e, de repente, não dá certo. Por quê? Por conta de dogmas, sabe? De preceitos religiosos que você já segue. Então, você fala assim, eu sou da católica, vou só me relacionar com pessoa da católica. E é que eu tô falando aqui, gente, pra vocês se desprenderem disso, tá? Porque o amor, gente, não tem nada a ver com religião. Religião é religião e relacionamento é relacionamento, tá? Cada um segue aí o que convém, né? O que o seu coração sente realmente. Também não fiquem, tá, gente? Tem gente que é assim, ai, porque eu tô na católica, eu me relaciono com você, você é obrigada a ter a mesma religião que eu. E não é assim, né, gente? As coisas são diferentes, cada um tem seu gosto. O relacionamento significa isso. O relacionamento é você aprender a lidar, né? Aprender a lidar com os costumes do outro, com a religião do outro, né?
Então, aqui pode estar falando sobre isso também, tá? Vamos começar aqui com o baralho cigano, pra gente começar aqui a nossa... Ali foi né, um alerta, uma primeira energia, né? Pode alguém tá nesse impasse aí, né, no momento, né? Se segurando aí por crenças religiosas, né? Ou de repente pode ser também alguém que de repente quer se relacionar, mas não quer um compromisso sério, não quer casar na igreja, e de repente a sua família tá ali também falando, ai, não, tem que ser daquele jeito, tem que casar na igreja e tudo, de repente você não quer. Você apenas quer ali, você se junta, né, faz aquela festa, né, e pronto, né. Tem isso daí também. Vamos lá, amor para Libra. Gente, se eu, por acaso, errar o nome, tá, do signo, vocês me desculpa, tá? Que de vez em quando a gente que é taróloga, a gente dá uma rateada nisso daí, a gente esquece. O nome, troca o nome. Ontem eu tava fazendo signo de virgem e falei Libra. Aí vocês relevem, tá? Amor para Libra. Amor para Libra. Opa, já caiu o 2 aqui, eu vou aceitar, tá? A cruz, os trevos, a lua. Gente, é lua 2 vezes. Vamos lá. Os lírios, a âncora, amor para Libra, o anel, gente, eu juro pra vocês, se cair a torre aqui é sobre isso mesmo. Vamos lá, amor para Libra, amor para Libra, amor para Libra. Opa, virou uma carta aqui, o coração, amor para Libra. Amor para Libra. Opa. O cachorro. Fundo do deck, as nuvens. Bem, gente, aqui tá falando... Ó, saiu a cruz, os trevos, a lua, os lírios, a âncora, o anel, o coração e o cachorro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, no que tá falando aqui. Bem, a cruz e os trevos, né, fala aí sobre uma certa dificuldade aí que vocês estão passando no relacionamento. Gente, aqui tá me parecendo que é sobre isso mesmo, era sobre aquilo mesmo que eu tava falando, tá? Porque aqui vem a cruz, a âncora e o compromisso. E a lua, de novo. Aqui, gente, tá falando mais sobre isso mesmo, tá? Eu quis mudar um pouco do assunto, mas parece que tá saindo isso aí mesmo, tá? No caso, aqui tá falando de uma pessoa que ela meio que ela tá parada, sabe? Aquela pessoa que tá parada no relacionamento, aquela pessoa que já se sacrificou muito, né? No relacionamento. E o que acontece? Parece que essa pessoa se vê no impasse, porque aqui vem os trevos e o anel, a cruz e a âncora. E ali vem a lua, né? Aqui tá falando, gente, que vocês estão esquentando a cabeça aí, ó, porque aqui no fundo do deck veio a carta das nuvens, tá? E a carta da cruz. Só que a cruz aqui, ela não tá vindo como só um sofrimento. A cruz aqui tá me falando como se vocês estivessem ancorados, porque vem a âncora, né? É como se fosse um relacionamento que vocês estão vendo que é um relacionamento estável, um relacionamento que vocês têm muito amor pela pessoa. Aqui vem os lírios e a cruz, como se estivesse mostrando um momento de paz, depois de um momento de incertezas, um momento de luta, né? Só que aqui me vem falando que vocês estão nesse impasse, gente. Parece ser
Deixa eu só ver aqui com... Vou dar uma olhadinha aqui só. Pra ter certeza aqui do que eu tô falando mesmo, que de repente eu tô falando aqui e não é isso. Mas eu tô achando que é, tá? Sobre o que estamos falando aqui, hein? O eremita. Ó, tô falando, gente, é isso mesmo, tá? Deixa eu só mais 2 cartas aqui. 2 cartas para Libra no amor. Rainha de Copas. E o Imperador, é isso mesmo. E o Diabo. Ó, e o Diabo invertido. Gente, aqui tá falando aqui que alguns... Não tô falando que é todos, tá, gente? Que isso aqui tá bem específico, tá? Vai ser pra algumas pessoas, pode ser que não seja pra todas, tá? Mas, de repente, você pode pegar alguma coisa aqui que sirva, né? Pra você abrir a cabeça também, né, gente? Sobre algum tipo de coisa. Ó, a gente vê o Diabo, tá? No oculto. Aqui, gente, tá falando aqui, ó, veio o eremita, o hierofante, que é o Papa de novo, tá? Que, ó, veio a Lua e veio a Lua aqui e veio a Lua ali. Veio o Papa aqui e veio o Papa ali. Só confirmando, tá? O que acontece? Aqui me fala que vocês estão no impasse, tá? Daquela questão que eu falei pra vocês. Questão de vocês terem um relacionamento, ou vocês estão tendo esse relacionamento, ou vocês vão ter esse relacionamento. De questão do quê? Você tá ali confuso, por quê? Uma pessoa parece ser de uma religião e a outra pessoa parece ser de outra religião, tá? E aí o que acontece? Vocês gostam muito dessa pessoa, que aqui aparece o coração e do lado do compromisso, tá? E aqui fala, gente, que a espiritualidade tá ajudando vocês nisso, entendeu? Tá tentando juntar os dois. Só que o que acontece? Você fica ali parado, tá? Não querendo ver a situação de frente, né? Porque o eremita, você pode ver que é um senhor já, uma pessoa sábia, né? Com uma lanterninha, né? E aí ele fica parado. Depois, quando ele realmente ele se sente seguro para poder sair da toca, aí que ele vem com a lanterninha para poder chegar no fim do túnel, né? Com a luz, né? Para trazer a luz, né? No fim do túnel. Tipo isso. O que acontece? Veio o anel e o compromisso. Ou veio o anel e o hierofante, que é o Papa. Então, tá falando, gente, que vocês têm que deixar isso daí de lado, entendeu? Se de repente vocês estão... o que tá pegando aí pra você manter um relacionamento com essa pessoa, entendeu? Fala bastante pra vocês abrirem a cabeça, tá, gente? Não tem nada a ver. Aqui vem o imperador falando pra vocês se posicionarem, tá? Para vocês se posicionarem, para vocês terem certeza do que vocês querem, tá? Aqui vem a rainha de copas também, né? Uma rainha amorosa, uma rainha empática, né? Então tá falando aqui para vocês terem empatia, para vocês conseguirem aceitar a religião da pessoa também, né? De repente você é de uma religião, a pessoa é de outra, aí você fica falando, mas jamais eu me relacionaria com uma pessoa que é dessa religião, entendeu? E aqui tá falando, gente, se liberta desses dogmas, tá? De repente pode ser aí um familiar seu que sempre fala, não, você vai, todo mundo aqui é da religião católica, você vai me casar com uma pessoa ubandista. Tem nada a ver, gente, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? O amor, gente, no amor ele não existe barreiras, tá? Principalmente na questão de religião, cada um fica no que achar melhor, tá? No que a sua alma pede. Se a sua alma pede para você ser católico, fique na sua igreja católica, né? De repente você pode até visitar a igreja do outro, de repente se é ubandista, você pode ir lá na católica, ou de repente se é católico e evangélico, o católico pode ir lá na igreja evangélica. Gente, a gente tá em 2025, a gente tem que unir as forças, tá? Querendo ou não, é tudo a mesma coisa, querendo ou não, tudo é Deus, entendeu? Então, a questão aqui tá falando muito sobre isso, tá? Em você abrir mais a sua cabeça, tá? Que não existe só uma religião, existem várias religiões. Assim como não existe só pessoas negras, existem pessoas brancas, existem pessoas ruivas, entendeu? Então, cada um tem o seu dogma, cada um tem a sua religião. E nem por isso você não pode se relacionar com uma pessoa por conta disso, tá? Aqui fala também da parte dos solteiros também, a mesma coisa. As pessoas solteiras, a espiritualidade ajudando a colocar uma pessoa no seu caminho, de repente essa pessoa não é aquilo que você desejava.
Ah, eu quero aquela pessoa loira, alta, sensual, olhos verdes, rica. E de repente a espiritualidade tá trazendo uma pessoa totalmente diferente do que você quer, entendeu? E é por isso que você vai falar, não, eu não vou querer porque não foi isso que eu pedi. Gente, pessoas são pessoas, né? De repente você casa ali com um cara que é alto, lindo, sensual, do olho azul e o cara é uma bela porcaria. De repente aí você vai lá casa com um baixinho, feinho, entendeu? Com a perninha ali torta e aquele cara ali trata você como se fosse uma rainha. Trata como se fosse uma rainha de copas, entendeu? E você, ó, e você ali sempre desejando o imperador e de repente esse rapaz ele pode ser um imperador ou essa moça pode ser uma rainha de copas, né? Uma pessoa amorosa e tudo, só que aí você fica aí olhando para os dogmas, né? Olhando para ah, não foi isso que eu pedi para Deus, entendeu? O que eu pedi para Deus foi outra coisa. Então aqui, gente, tá pedindo duas partes importantes aqui desse jogo. Vocês ter a cabeça mais aberta em questão de religião, questão de, entendeu? De se relacionar com pessoas de outra religião. E aqui também fala sobre você também não ficar escolhendo demais, né? Você chegar ali e falar, ah, eu quero o mais bonito e o mais lindo, que de repente o que mais você precisa tá naquela pessoa que não é tão bonita, que não é tão agradável ao olhar, mas de repente essa pessoa pode ser uma pessoa muito bonita por dentro, né? Gente, é o que eu tenho para vocês de Libra, tá? Vamos tirar os signos aqui, tá? Pode ser o seu signo, pode ser o signo da pessoa, tá? Em questão. Vamos lá, tirar pra gente ver. E aqui também fala sobre... Aqui, ó. Até esqueci de falar, gente. Aqui veio o diabo. O diabo, ele significa o quê? O aprisionamento, né? O aprisionamento mental, o aprisionamento de desejos. De repente você deseja uma pessoa e de repente não é aquela pessoa que você necessita pra você, entendeu? Esses filmes, gente, eu falo pra você, esses filmes aí, Uma Linda Mulher, sabe? Esses filmes assim, é muito lindo, é muito bonito, entendeu? E aí a gente fica focando só naquilo, ah, eu vou achar um Richard Gere, eu vou achar um Tom Cruise. Gente, de repente não é, entendeu? De repente a moça que você queria, uma loira, alta, entendeu? Maravilhosa, Juju Sarimene, de repente não é aquela que vai fazer o seu coração feliz, entendeu? Então aqui alerta, né, gente? Pra questão de religião, também questão da beleza aqui também, né? Da beleza interior, né? Porque aqui vem com eremita também, né? De você ver o interior mais da pessoa. Gente, os signos, eu vou tirar 7, tá, gente? Porque eu gosto de tirar sempre 7, que é o número, pra mim, o número 7 é o número da perfeição. Então, eu sempre tiro 7, tá? Ó, Sagitário, Leão, tá vendo, gente, ó? Pessoal de Leão é um pessoal muito bonito, né, normalmente, né? Então, de repente, possa ser que você esteja ali... Eu tô falando do signo de Leão, né? Mas às vezes você tá procurando aquela pessoa bela, maravilhosa e de repente, né? Possa ser uma pessoa que seja bonita, mas não seja assim tão que nem vocês querem também, né, gente? Vamos lá. Câncer. Pode ser o signo de vocês ou da pessoa que vai chegar na sua vida ou com quem vocês já estão lidando, tá? Peixes. Áries. Capricórnio. O último, tá, gente? Signo de Libra. Ó, o signo de vocês. Tá bom? Gente, é o que eu tenho pra vocês hoje, tá? Vamos abrir a cabeça aí, gente, tá? Para as coisas que nem tudo é perfeito, tá? Nem tudo é perfeito e às vezes no imperfeito você acha alguém que seja perfeito, tá bom? Gente, o vídeo ficou enorme, gente, desculpa, tá? Eu gosto de fazer vídeos rápidos, mas hoje foi bem longo, tá? Beijo, fiquem com Deus, tá? Ótima semana pra vocês. Feliz aí Dia dos Namorados aí, pra quem tem seu namoradinho, tá? Fiquem bem e tchau, Libra.